Oi, eu sou Sabrina Cicarelli, do Jornal de Lavras, e hoje estou aqui no escritório Negis Rodarte Advogados para conversar com o Dr. Bruno Rodarte sobre um assunto em voga, que é um benefício concedido a presos, a condenados, que é a saída temporária. É um assunto muito em voga devido à fatalidade que ocorreu em Minas Gerais, que foi o assassinato de um policial militar por um condenado que estava justamente no período concedido de esse benefício, que é a saída temporária. Então, eu queria conversar um pouquinho com você, doutor Bruno. Primeiro de tudo, explicar um pouquinho sobre esse benefício da Justiça, em que consiste esse benefício. Sabrina, boa tarde a todos que nos acompanham. Primeiramente, agradecer o convite que nos foi feito e sempre destacar que é relevante para toda a sociedade debater temas que causam, sim, essa aflição, essa angústia na nossa parcela da população. Quanto à saída temporária, é um benefício que está previsto desde 1984 na Lei de Execução Penal. E ele busca possibilitar que aqueles que cumprem pena em regime semiaberto possam ser reinseridos na sociedade de forma gradativa. E para isso, atualmente, é necessária a análise de 3 requisitos principais. Primeiro, o bom comportamento carcerário. E esse, já adianto, é o principal ponto que eu entendo que deve ser modificado a fim de se buscar um melhor resultado final. O segundo é um comportamento, um tempo de pena adequado já cumprido. Para aqueles que são primários, a pessoa deve ter cumprido 1/6 de sua pena. Para aqueles que são reincidentes, deve ter havido cumprimento de 1/4 da pena. Ou seja, então os critérios são objetivos, né? Que as pessoas discutem muito, principalmente quando casos assim de grande relevância social, como, por exemplo, Suzane von Richthofen. Eles falam que ela não deveria ter benefício, receber esse benefício, principalmente em data festiva de Dia das Mães. Então, isso não é levado em consideração nos casos para a concessão do benefício. Sabrina, em relação ao comportamento do reeducando, daquele que busca a concessão da saída temporária, há sim a possibilidade de ser realizada uma análise sobre a subjetividade daquele reeducando, se ele merece ou não o benefício da saída temporária. Entretanto, via de regra, essa análise, infelizmente, se torna objetiva. E por que digo isso? O nosso sistema prisional atualmente não tem condições de contratar uma psicóloga, uma profissional para ter um contato constante com esses reeducandos e verificar se de fato ele faz jus ou não ao benefício da saída temporária. Entendi. E agora, principalmente depois do crime cometido em Belo Horizonte, do assassinato, esse assunto vem sendo ainda mais discutido, né? Mas é um assunto que está sempre aí na mídia, porque a população sempre demonstra a não concordância com esse benefício. Já tem um projeto de lei, né, que inclusive já foi votado na Câmara. Quando chegou no Senado, ele não foi aprovado, mas agora parece que ele vai ser votado novamente no Senado, é isso? Isso, no Senado atualmente ele está em um debate junto a uma das comissões lá da Casa Legislativa. Após o debate nessa Casa Legislativa, muito provavelmente ele será levado à votação e já adianto, muito provavelmente ele será aprovado. E digo isso porque nós enxergamos com facilidade, isso na história como um todo, uma ânsia, uma vontade dos nossos políticos em buscarem soluções fáceis, soluções simplistas para algo que é muito mais complexo. É muito fácil dizer para a população que a criminalidade será reduzida a partir do momento em que for decotada a saída temporária. Só que a história, repito, nos mostra que endurecer o sistema penal não acarreta a redução da criminalidade. E cito um exemplo. Em 2019, quando Moro estava lá no governo, foi editado o pacote anticrimes. E no pacote anticrimes restou consignado que aquele que for condenado por um crime hediondo com resultado morte não poderá ser beneficiado com a saída temporária. Essa alteração que prejudicou reeducandos detentos que estejam nessa situação trouxe a redução da criminalidade? Não trouxe.
Então, por isso, é necessário um debate mais profundo sobre as causas de onde vem esse problema maior. E na prática, então, o que pode mudar se for aprovado? Sabrina, primeiro, eu pessoalmente sou contra essa aprovação. Eu acho que é necessário realizar um debate mais detalhado sobre o porquê que o reeducando sai de um ambiente hostil, que é o sistema carcerário, vai para as ruas, comete uma infração que ele sabe que vai retornar para o sistema carcerário e lá ficar mais um longo período. Então, por essa razão, eu entendo, em um primeiro momento, que deve ser alterada a forma de se monitorar, de se verificar se o preso tem ou não um comportamento adequado. E como nós podemos fazer isso? Com um investimento maior na Polícia Civil, para buscar uma maior investigação sobre a convivência, sobre o meio, sobre aquela pessoa em si, ao Ministério Público da mesma forma, pois o Ministério Público tem um papel também atualmente de investigação. E aqui para finalizar, o terceiro e um dos pontos também mais relevantes, o presídio, o sistema carcerário. No sistema carcerário, se o governo possibilitar, contratar profissionais para terem um contato diário ou semanal, mensal, com aqueles que lá estão e que buscam a convivência no semiaberto, muito provavelmente esses profissionais terão condições de verificar se aquele reeducando tem condição, tem capacidade de ser reinserido na sociedade ou não. E um segundo ponto, um segundo aspecto que também deve ser lembrado dentro disso tudo, é que a imensa maioria daqueles que são beneficiados com a saída temporária cumprem todas as funções, todas as obrigações que lhes são estabelecidas. Então, não podemos pegar um caso isolado e considerar que essa é a regra. Os números já nos mostram, houve recentemente uma pesquisa junto à Folha em que foram capitalizados todos os dados enviados por 18 estados da federação. Nessa pesquisa, foi alcançado um número de 56.500 reeducandos que obtiveram o benefício da saída temporária. Desses, somente 5% aproximadamente descumpriram as condições que lhes foram impostas. Então, essa situação, infelizmente, não é muito vista pela população. Entendi. E qual que é a diferença? Porque quem recebe esse benefício necessariamente tem que estar cumprindo já pena no sistema semiaberto. Qual que é a diferença de estar no semiaberto e receber este benefício? O que ele recebe a mais de benefício quando ele é concedido a ele a saída temporária? Sabrina, vamos falar dos dias de hoje. Atualmente, o semiaberto, o que ele significa? Uma possibilidade daquele reeducando sair do ambiente prisional, ir para a rua, trabalhar, voltar para o sistema prisional e dormir. É como se fosse uma espécie de trabalho externo por si só. E isso justamente em virtude da falência do nosso sistema prisional, que não tem condições de proporcionar aos reeducandos aquilo que está previsto na nossa lei, no sentido de buscar uma casa de albergado ou algo nesse sentido. E a saída temporária, por outro lado, o reeducando tem a condição, tem a possibilidade de ficar até 7 dias ininterruptos junto à sua família, na sua residência, sem ter que voltar ao ambiente prisional. Então, de maneira resumida e didática, na saída temporária, eu consigo dormir em casa e permanecer o maior período na rua. No regime semiaberto, atualmente, eu acordo no presídio e durmo no presídio. Então, mesmo se for aprovado o mais drástico, que seria cancelar esse benefício, na verdade, pouco teria de mudança, né? Porque o semiaberto já estaria na rua, a única diferença é que ele não dormiria em casa. É isso mesmo? Exato. De uma forma simplificada, a gente impossibilitaria que esses reeducandos ficassem na rua no período noturno. Mas eles continuam lá durante todos os dias. Então, pouca alteração para muita discussão. Então, a discussão realmente deveria ser outra, né? E, infelizmente, Sabrina, esse é um ponto que não é ressaltado
por esses políticos, por essas pessoas que buscam simplificar algo que é muito mais grave, algo que é muito mais profundo. E até para a população que está esperando uma grande mudança, na verdade, na prática, não vai ter nada. Se nós formos pegar essas falas desses políticos, há a impressão de que esses reeducandos não estarão nunca mais nas ruas. Mas a verdade não é essa. A verdade é que eles continuarão nas ruas, salvo no período noturno e em finais de semana. Pouca mudança. Vamos falar um pouquinho sobre o benefício tanto do semiaberto como da saída temporária, que é o condenado poder ir para a rua. O que se pretende com isso? Sabrina, nós temos que pensar que existe, sim, uma grande exclusão daqueles que voltam do sistema prisional. É muito difícil nós encontrarmos hoje um reeducando que sai do ambiente prisional e já se insere de maneira direta, sem preconceitos, na sociedade. Então, a saída temporária, o regime semiaberto, o regime aberto, o que eles buscam? Ressocializar de maneira gradativa esse indivíduo na sociedade. E também, um outro fator importantíssimo é através dessa saída temporária, que não é todos os dias do ano, mas no máximo 45 dias por ano, que a gente consegue verificar se aquele indivíduo realmente tem condições ou não de ser reinserido na sociedade. Então, através desses institutos, que muitos são criticados, que a gente busca diminuir os danos que esses indivíduos sofreram por estar no ambiente prisional, o que faz com que eles não tenham as mesmas oportunidades daqueles indivíduos que já estão nas ruas durante toda a vida. E acaba, então, pelo que eu entendi, que é um benefício para o condenado, mas beneficia a sociedade, que vai ter uma pessoa que foi reintegrada aos poucos à sociedade, né? Ele vai conseguir voltar ao convívio social aos poucos, o que seria melhor do que chegar ao fim da pena e já colocar ele na sociedade. Talvez ele nem tenha condições psicológicas e tudo de reinserção na sociedade, né? Podendo vir a cometer mais crimes, no caso. Mas, quando ele é reinserido de forma lenta à sociedade, ao convívio social, então poderia ser um benefício também para a sociedade, não só para o condenado. Sem dúvida. E pensando nessa perspectiva, nós temos que lembrar que o governo, que o Estado, continua monitorando esses indivíduos que cumprem pena, mas que estão com benefícios, como, por exemplo, a saída temporária, o trabalho externo, essa progressão de regime de um fechado para o semiaberto. Então, é uma fiscalização crescente e que faz com que nós tenhamos maior segurança no momento em que aquele indivíduo voltar para o convívio em sociedade. Compreendi. Então, seria bem melhor bem melhor realmente do que chegar ao final da pena e colocar que ele não vai ter a fiscalização do Estado, no caso, né? Sim, ele não tem esse período de prova. Nós dizemos que esses benefícios previstos na Lei de Execução Penal e essa progressão de regime constitui como se fosse um período de prova, uma oportunidade que aquela pessoa está tendo para demonstrar que pode voltar para a vida em sociedade. E se nesse período de prova ele demonstrar que ele não está apto, no caso de cometer crimes ou cometer alguma infração, o que acontece com esse condenado? Vamos trazer para o concreto. Esse indivíduo em Belo Horizonte que matou um sargento da Polícia Militar. Esse fato, ele se configura como um novo crime. E ele, por essa razão, acarreta a regressão do regime desse indivíduo. Ou seja, ele do semiaberto volta para o fechado e perde esse benefício no futuro próximo. E se não for algo assim, se não for outro crime, se ele não voltar, por exemplo, quando ele tiver que voltar, o que é definido para esse condenado? Da mesma forma, Sabrina, existe um dispositivo na Lei de Execução Penal que prevê que aquele indivíduo que comete um crime durante a saída temporária, que comete uma falta durante a saída temporária, tem o direito, ou melhor, sofre com a regressão do seu regime. Essa não volta se configura como uma fuga. E sendo uma fuga, gera uma falta grave.
E por essa razão, diante do cometimento da falta grave, esse indivíduo volta para o regime fechado. Entendido, doutor Bruno. Muitíssimo obrigada por todos esses esclarecimentos. Tenho certeza que vai ser de muito valor aqui para os leitores do Jornal de Lavras que tiverem acesso a esse nosso bate-papo. Gostaria de deixar suas considerações finais. Nós que agradecemos, Sabrina, mais uma vez esse convite, e as considerações finais se restringem. Antes de emitir opiniões, busque conhecer o assunto, se inteirar sobre o assunto, estudar a questão para não se deixar levar por discursos fáceis, discursos simplistas que buscam atender única e exclusivamente o anseio imediato da população e que jamais surtirá o efeito almejado. Muito obrigada, doutor Bruno. Um abraço, muito obrigado a você. www.jornaldelavras.com